Fala, meu guerreiro, fala, minha guerreira. Eu sou o professor Cássio Rossi e hoje eu convido você a vir pensar um pouco comigo aqui sobre o mundo, sobre várias coisas, e eu quero falar hoje sobre talentos. Olha que interessante. Pensa uma coisa comigo aqui, ó. Talento é uma capacidade inata, é algo que já nasceu comigo. É como se fosse aquela coisa, o meu talento é aquela determinada coisa que eu nasci para fazer, né? O meu talento está naquilo, tá? Partindo de mim, eu digo sem medo de errar que graças a Deus eu conheço o meu talento. Digo sempre que eu posso não prestar para mais nada na vida, mas o meu talento é explicar. Eu nasci para explicar coisas complexas para pessoas, independente de serem pessoas de fácil compreensão ou de um nível mais baixo de compreensão. Eu me faço entender. Essa é a minha maior facilidade. Esse é o meu talento. Agora, prestem muita atenção, eu fico magoado, se é que eu posso usar essa palavra. Eu me sinto aviltado, tá? De ver como as nossas escolas daqui do Brasil, elas são incapazes de descobrirem talentos. Eu tenho 3 filhos, um filho já se formando, outro entrando na faculdade e um acabando o ensino fundamental, se preparando para entrar para o ensino médio. E é muito interessante perceber que nenhum dos meus, ou para nenhum dos meus 3 filhos, eu vi um trabalho sendo feito com o intuito de descobrir qual é o talento inato de cada um deles. E aí, o que a gente vê na sociedade é um mar de decepções. O que nós percebemos na sociedade é justamente essa ideia de que o trabalho é algo que não foi feito para gerar prazer ou para dar prazer. Entenda uma coisa, é muito possível, sim, que eu consiga ter prazer no meu trabalho. Entenda uma coisa, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar uma aula, o pior momento daquela palestra, daquela aula para mim, é quando acaba. Por quê? Porque aí eu sinto que eu vou ter que deixar de fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é explicar, que é ensinar, que é olhar para a cara de todas as pessoas que estão me escutando e enxergar aquela cara de satisfação quando a pessoa entende uma coisa que nunca tinha conseguido entender. É uma cara de exclamação. E isso para mim é extremamente prazeroso. Agora, chega a me coalhar o sangue dentro das veias ao pensar que nós temos tantos talentos no nosso mundo que estão afogados simplesmente por crenças sociais, por dispositivos sociais que de repente determinaram que aquele caboclo ele tinha que ser um contador atrás de uma mesa, quando na verdade aquele cara ele nasceu com um talento musical, ele nasceu com um talento artístico, ele nasceu com uma inteligência corporal sinestésica diferenciada para os esportes, só que ele não teve oportunidade, porque aqui no nosso país você tem sucesso
musical, né? Você ganha dinheiro, por exemplo, vamos pegar um ramo da inteligência, a inteligência musical, você ganha dinheiro com a música se o teu pai é cantor. E aí você tem a chance, as oportunidades de também cantar. Só que não significa com isso que você tem esse talento inato. E, aliás, muito provavelmente não significa nem que o seu pai, que é famoso, também tem algum tipo de talento inato para música. Agora, me causa uma certa frustração em perceber que quantas pessoas que morrem, né, passam toda uma vida com um talento musical escondido e morrem sem ter tido a oportunidade de aprender um instrumento, por exemplo, né? Isso é frustrante. Só que, na minha opinião, a escola deveria cumprir com esse papel. E existe, meus amigos, minhas amigas, existe material, conteúdo para que isso seja feito. As escolas, elas não fazem porque é algo que gera dificuldade, né? E muitas vezes existe um erro também por parte dos pais. Nós colocamos os nossos filhos na escola pensando na competição. Nós queremos o nosso filho preparado para enfrentar um vestibular aos 17, 18 anos de idade, só que nós não nos preocupamos, né, por exemplo, com o fato de que ele vai estar preparado para fazer um vestibular para um curso que sequer ele gostaria de fazer. Fazer um vestibular para uma área de conhecimento que ele nunca despertou interesse nenhum, que ele está, de repente, fazendo simplesmente porque ele foi empurrado, indicado pelos pais, pelos professores, ou então pelo próprio mercado. Porque, venham pensar comigo aqui, essa concorrência que existe para o curso de medicina, por exemplo. Você vai me falar que todas estas pessoas, elas têm um talento nato, elas possuem, por exemplo, né, o arquétipo cuidador de Jung, dos 12 arquétipos de Jung. Todas essas pessoas possuem o arquétipo cuidador? Não, estas pessoas, elas estão fazendo nesse frisson de fazer a medicina, por quê? Simplesmente porque a sociedade impõe que é uma profissão que é muito bem paga, obviamente, mas existe toda uma etiqueta social, todo sabe, um endomarketing social para aquilo. Existe um status social que, de repente, impõe que para você ser respeitado profissionalmente, ser bem-sucedido, ser uma pessoa de sucesso profissionalmente falando, você precisa estar numa carreira de topo, ser doutor, ser um médico. Agora, vamos pensar, primeiramente, partindo do pressuposto, vamos aqui pegar, semanticamente falando, qual que é o significado da palavra sucesso? Sucesso é você andar com o último lançamento da Audi. Sucesso é você ter a conta do banco totalmente recheada, né? Ao meu ver, sucesso do ponto de vista profissional é você trabalhar. Eu sempre digo, na minha concepção, sucesso é você trabalhar ganhando naquilo que você faria até de graça. Olha que interessante a gente pensar. Sucesso é a gente trabalhar numa coisa, recebendo, sendo que eu trabalharia até mesmo de graça naquilo. Por quê? Porque aquilo me gera uma satisfação.
Só que existe, voltando na questão das escolas aqui, existe sim condição para que a escola pudesse descobrir talentos. Aliás, eu acredito que escola não é lugar para realmente uma educação de caráter, né? A educação de caráter, ela tem que ser feita dentro de casa, com princípios, com disciplina, com doutrina, dentro de casa. A escola, ela tem a missão de, primeiramente, tá, alfabetizar, tá, formar, né, essa construção de conhecimento que vai formar lá na frente as competências para que mais tarde possam ser geradas as habilidades daquela pessoa profissionalmente. Só que dentro desse contexto, a escola teria que fazer um trabalho para descobrir, de fato, quais os talentos daquela pessoa, para que ela pudesse direcionar todo o seu esforço em prol de uma profissão que aquela pessoa tivesse tesão, que aquela pessoa tivesse vontade de fazer. Vamos pensar dessa forma. E, professor, mas qual é essa teoria? No que poderia ser embasado? Simplesmente na teoria das inteligências múltiplas de Gardner, que vem desde a década de 80. Lá se vão mais de 40 anos que tudo isso já está exposto, já está claro, já está à nossa disposição. Hoje são mapeadas 9 inteligências, sendo elas inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência naturalista, interpessoal, intrapessoal, inteligência espacial, corporal sinestésica, musical e existencial. Galera, eu me comprometo até em fazer uma série de 9 vídeos falando de cada uma destas inteligências, mas vejam vocês, a primeira inteligência, inteligência lógico-matemática, e nós temos que pensar que desde que o mundo é mundo, até a década de 80, a inteligência lógico-matemática era a única inteligência considerada como inteligência válida. Tanto é que todo teste de QI era baseado, ou sempre foi baseado, justamente na inteligência lógico-matemática. Só que Gardner percebeu que não era só isso. Não era só isso. Nós não podemos resumir realmente uma inteligência só na inteligência lógico-matemática, né? Vamos pensar, Salvador Dalí, né? A sua arte, a sua capacidade, né, como pintor, não vem de uma inteligência lógico-matemática, né? A capacidade de um lutador, Cassius Clay, né? Muhammad Ali, que depois se tornou Muhammad Ali, um dos maiores pugilistas do que o mundo já viu. Vai me dizer que a capacidade dele como lutador veio de uma inteligência lógico-matemática? É óbvio que não. Então, Gardner, ele mostrou que existem outras áreas e que estas outras inteligências são importantes tanto quanto a inteligência lógico-matemática. Então, precisamos repensar, as escolas precisam, de uma vez por todas, entender que é a sua função promover para o aluno a capacidade de descobrir os seus talentos natos. E aí, esse aluno, ele vai chegar aos 16, 17, 18 anos de idade,
numa época que, principalmente atualmente, ele não tem conhecimento de base quase que nenhum para poder decidir o que vai fazer da vida profissionalmente, e aí ele simplesmente é levado, conduzido, jogado a fazer a trilhar uma carreira que será, infelizmente, uma carreira de infelicidade. Muitas vezes, e muitos deles, acabam tendo a coragem de largar o curso, às vezes, no meio, realmente ir fazer outra coisa que tem a ver com a sua capacidade nata, só que muitos deles não. Muitos deles vão, terminam a faculdade, arranjam um emprego e estão fadados a uma vida de total infelicidade. Tanto é verdade que, como é chamado a sexta-feira, às 6 horas da tarde, né? Quando termina o trabalho, as pessoas vão para onde? Elas vão para o happy hour, para a hora feliz. Como se nós só pudéssemos agregar a palavra felicidade quando terminou o horário de trabalho. O contador, para que ele possa ter um momento de felicidade, tem que chegar o final do seu turno. O enfermeiro, para que ele possa ter um momento de felicidade, tem que terminar o seu plantão. O médico, para que ele tenha um momento de felicidade, tem que findar a sua cirurgia, os seus atendimentos, para que ele possa realmente ter um happy hour. E se a gente pudesse correr atrás de uma vida onde nós somos felizes no nosso trabalho, será que não seria uma vida muito mais plena no que tange a felicidade? É óbvio que sim! É óbvio que sim! Então é isso que nós precisamos buscar. E a escola tem esse papel de extrema importância. Eu estou buscando fazer esse trabalho, busco parceiros em instituições escolares para que a gente possa trabalhar os talentos daquela juventude, baseado nos arquétipos de Jung e também na teoria das inteligências múltiplas. Só que, infelizmente, eu percebo que a escola, de um modo geral, principalmente a educação privada, ela pouco se preocupa com isso, porque ela sabe que no fringir dos ovos, que nem diz o outro, o que o pai quer, o que o pai busca é que o seu filho esteja preparado para suplantar os seus concorrentes no momento do vestibular e ele possa fazer uma faculdade, se possível, não particular, uma faculdade pública, para que não haja investimento de recurso, né? Só que o pai não para muitas vezes para pensar que esse filho vai seguir uma carreira sendo totalmente uma pessoa totalmente infeliz. Então, nós precisamos repensar. Os talentos, eles precisam ser repensados. E isso já é uma prática em muitos países que acontece desde a década de 80, mas que ainda não chegou do nosso país. Ainda não chegou. Sem dizer que os colégios, eles trabalham, por exemplo, esses tempos atrás, me deparei com essa situação, todas as matérias de uma instituição sendo usado o mapa mental. Olha que absurdo! As escolas começam a utilizar o mapa mental sem fazer uma pesquisa de sistema representacional de suas crianças. E aí o que acontece? De 15 a 20% das crianças são visuais. As outras, auditivas, sinestésicas, digitais. E aí o mapa mental, ele ajuda
de 15 a 20% destas crianças, em detrimento de atrapalhar as outras 80% das crianças. Por quê? Porque eu, por exemplo, sou auditivo. Mapa mental é algo que me atrapalha ao invés de ajudar. Então, será que antes de usar uma técnica, eu não deveria, de repente, fazer uma pesquisa? Eu não deveria, por exemplo, a escola não deveria oportunizar para o meu filho, que é auditivo, uma estratégia que fosse adequada ao seu sistema representacional? Então, muita coisa precisa ser repensada e temos que repensar isso na forma mais rápida possível. Forte abraço, fica com Deus, vamos acabar com tudo. Eu quero muito o compartilhamento de vocês desse vídeo. Eu preciso que vocês possam se inscrever no canal. Eu preciso que vocês ativem as notificações, porque eu perdi todas as ativações de notificação pelo fato da minha conta ter sido hackeada há um tempo. Então eu preciso da ajuda de vocês nisso. E que vocês me acompanhem, porque nós iremos falar muito mais sobre isso daí. Forte abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo.